agora, sim. Isso. Boa noite, meu amigo, meu colega, meu irmão, meu familiar. Estamos no ar, finalmente, graças a Deus, estamos no ar, no nosso canal ou programa Sombra de Suas Palavras Descansa Minha Alma. Hoje tivemos dezenas de problemas técnicos, já testamos 2 ou 3 contas no Facebook. Esse é o segundo celular que nós estamos fazendo, eu acho que a quinta tentativa. E graças a Deus nessa deu certo. Então estamos aqui, talvez com todos esses atrapalhos, né? A gente vai estar disponibilizando depois, né? No nosso canal e também no Face e no YouTube, né? Para você localizar e assistir posteriormente, tá? Mas você que está acessando o nosso canal aí, eu sei que tem alguns amigos, né, que estão procurando, já me mandaram mensagem aqui, estou acompanhando no WhatsApp também, né? E eu estou respondendo aqui algumas pessoas, né? Que eu acho que aconteceu algum problema com o meu Facebook, não sei o que aconteceu com a minha conta, vou ter que acertar isso posteriormente, né? Deixa eu só mandar uma mensagem aqui. Soberano no céu, poderoso na terra, único Deus em quem confia no ser. O livro desta noite, estou acompanhando aqui O livro desta noite se encontra no Novo Testamento, é primeira epístola de Pedro, ou primeira carta de Pedro, e fala-se dessa forma mesmo, primeira, porque trata-se de uma epístola, não de um livro, tá? Existe essa diferença. Epístola, que do grego, né, seria mensagem ou carta, tá? Por isso que de acordo com o Wikipédia, o domingo é o primeiro dia da semana compreendido entre o sábado e a segunda-feira. Então, como eu estava falando aqui, eu sei que o pessoal está localizando, né? Está tentando achar aí. Então você que está acessando aí, hoje nós estamos num outro Facebook, tá? O da minha esposa, que é idioma do Jorginho, tá? Então nós vamos ler 1 Pedro, que está no Novo Testamento. É uma carta que contém 5 capítulos e 105 versículos. Então ela é extensa em número de capítulos, mas reduzida em número de versículos. O autor é o apóstolo Pedro, né? Apóstolo Pedro, Simão, né? Depois chamado de Cefas, né? Que é Petra, né? Pedro. E o local que foi escrita esta carta, provavelmente em Roma, e no capítulo 5, versículo 13, fala, no encerrando a carta, em Babilônia também. Tá? Então são os possíveis locais aí que essa carta foi escrita. Tá? Qual a época? Entre o ano
60 e 64 depois de Cristo, aproximadamente, tá? Então, nessa janela, cerca de anos 60 ao ano 64 depois de Cristo, aproximadamente. E o destinatário dessa carta aos peregrinos dispersos na Ásia Menor. Essa palavra peregrinos eu acho interessante, que ela tem a conotação ou o sentido de cidadãos dos céus, peregrinos, como se fosse um povo numa terra estranha, uma terra que não é sua. Tá? É esse o sentido que Pedro escreve para essa igreja, tá? Que estava na Ásia Menor, provavelmente províncias localizadas na atual Turquia, tá? Seria hoje a região, tá? Aí falando do espaço físico, né? Ou da geografia dessa carta, tá? Essa região fazia parte antigamente, né, nessa época, entre o ano 60 e 65, do Império Romano. Tá? Hoje seria a região de Istambul ali, tá? Istambul, que uma curiosidade aqui, Istambul é uma cidade que localiza-se entre dois continentes ali, né? Continente asiático e continente europeu. Tá? Que eu saiba, a única cidade que está localizada entre dois continentes, europeu e asiático. Se não estou enganado, a maioria do povo mora no continente asiático e vai trabalhar no continente europeu. E a capital da Turquia não é Istambul, a capital da Turquia é Ankara, tá? Desde 1928, uma coisa assim. Mas e o esboço aqui que eu trago, tá, dessa carta é novo nascimento, nova pessoa, novas atitudes e perseverança na fé. Tá? Um resumo do livro de 1 Pedro seria: proporciona uma perspectiva divina sobre vivermos como estrangeiros, como eu falei agora, né? Como peregrinos nessa terra, num mundo cada vez mais hostil ao Evangelho de Cristo. Eu acho que não só ao Evangelho, né? Não só aos cristãos, mas a todos os habitantes da Terra. O mundo está cada vez mais hostil. E essa carta de 1 Pedro, ela aponta para uma esperança viva, que temos no relacionamento com Cristo Jesus. Essa carta nos conforta em épocas de adversidade e aflição. Coincidentemente é o tempo que nós temos vivido agora, né? Tempo de reclusão, de distanciamento social, de cuidados extremos, né, com relação ao Covid-19. E aqui eu sempre trago, né, da minha Bíblia da Liderança, né, que é a Bíblia do Executivo, uma Bíblia Vida, sobre princípios de liderança. E eu coloquei aqui, ó, 1 Pedro retrata como esboço, pano de fundo, a esperança, exortação a líderes das igrejas com relação à esperança e também instrução para líderes do mundo todo que atuam em todas as esferas da sociedade. Então, seria a temática dessa carta de Pedro à igreja que estava espalhada, dispersa, né, na Ásia Menor, várias localidades, seria com o intuito de esperança. E esperança nos arremete, né, a nos lembrar sobre fé. E é algo que nós temos ouvido muito falar nesses dias. Fé em quê? Fé na palavra. Palavra de quem? Essa palavra que está na sua frente aí, que você tem acesso, que você lê, que é a Bíblia Sagrada. Porque como todas as segundas-feiras nós temos falado, a Bíblia não contém alguns versículos de Deus, algumas mensagens de Deus. A Bíblia
é a palavra de Deus. Tá? Eu gosto de colocar assim, porque às vezes pega-se muito um contexto, né? E acaba virando um pretexto no final. A Bíblia não contém somente a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. E por isso que se fala de esperança. Tá? Então vamos lá, vamos fazer a leitura. E como nós temos adotado, né, nesse último mês em especial, né, nós temos adotado que nós faremos toda a leitura e depois no final nós estaremos comentando os seus recados, as pessoas que fizeram contato, tá? E mais uma vez hoje, você que acessou agora nosso canal, não é estranho você estar num outro Facebook, né? Uma outra página aí, que nós tivemos alguns problemas no meu canal, no meu celular, então nós tivemos que fazer algumas adaptações hoje. Tá? Mas o mais importante é que essa palavra vai ser lida, vai ser declarada, vai ser confessada e vai ser crida. Né? E a honra e a glória sempre será para o Senhor Jesus. Tá? Então vamos ler 1 Pedro. Primeira, como comentei, porque se trata de uma epístola ou de uma carta. Né? Logo no feminino, primeira carta ou epístola de Pedro, escrita pelo apóstolo Pedro. Exatamente o mesmo que caminhou com Jesus, que era pescador e letrado, o mesmo Pedro que negou Jesus por 3 vezes, também é o mesmo Pedro que por 3 vezes depois declara o seu amor por Cristo lá no lago, né, depois de uma pescaria. Tá? Já quando o Senhor já tinha ressuscitado, naquele período de 40 dias que o Senhor permaneceu aqui na terra, antes de ser assunto aos céus. Tá? Então, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Preâmbulo e saudação. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos nas regiões do Ponto, Galácia, dentre os Gálatas, né? Capadócia, província da Ásia e na Bitínia, escolhidos em conformidade com a presciência de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, Espírito E com letra maiúscula, é Espírito Santo, para a obediência. Os Espíritos na Bíblia. Para a obediência, só um minutinho, e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Vou ler novamente aqui. Escolhidos em conformidade com a presciência de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Essa também é a minha saudação para você que está nos assistindo nessa noite e para você que irá assistir em outros tempos. Né? Isso aqui vai ficar gravado para sempre, para a eternidade. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque, de acordo com a sua extraordinária misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma aliança que jamais se extinguirá, nem tampouco será desonrada, ou perderá seu valor, herança preservada nos céus para vós, que sois protegidos pelo poder de Deus por meio da fé,
até a chegada da salvação, prestes a ser plenamente revelada no final dos tempos. Portanto, nesta verdade, exultais, mesmo considerando que agora e por algum tempo ainda tenhais de ser afligidos por toda espécie de provação. Assim acontecerá para que a sinceridade da vossa fé seja atestada, muito mais preciosa que o ouro que se corrompe, ainda que refinada pelo fogo, resultando em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Pois, mesmo sem tê-lo visto, vos o amais. E ainda que não estejais podendo contemplar seu corpo nesse momento, credes em sua pessoa e exultais, como indescritível e glorioso júbilo, porquanto estáis realizando o alvo da vossa fé, a salvação de todo o vosso ser. Foi exatamente a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e examinaram, os quais profetizaram acerca da graça que vos outros destinada, buscando conhecer o tempo e as circunstâncias mais oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao comunicar-lhes de antemão os sofrimentos de Cristo haveria de passar, e as glórias que se seguiriam àquelas aflições. A eles foi predito que estavam ministrando, não para si próprios, mas sim para vós, quando profetizaram as verdades que agora vos foram anunciadas, por intermédio daquele que vos pregaram o Evangelho, mediante o Espírito Santo enviado dos céus. Assunto esses que até os anjos anseiam acompanhar minuciosamente. Encorajamento a uma vida santa. Assim sendo, estai com a mente preparada, prontos para agir, alertas, depositai toda a vossa esperança na graça que vos será outorgada na plena revelação de Jesus Cristo. Plena revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não permitais que o mundo vos amolde às paixões que tinhas outrora, quando vivíeis na ignorância. Porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira, santos em todas as vossas atitudes. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada pessoa, procedei com sincero temor, reverente durante a vossa jornada terrena. Porquanto estáis cientes de que não foi mediante valores perecíveis como a prata e o ouro que fostes resgatados do vosso modo de vida vazio e sem sentido, legado por vossos antepassados, mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem mácula e defeito algum, conhecido de fato antes da criação do mundo, antes da fundação do mundo, porém revelado nesses últimos tempos em vosso favor. Por intermédio dele,
credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a vossa fé e a esperança estão firmadas em Deus. Considerando, pois, que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido. Amai-vos uns aos outros de todo o coração. Fostes regenerados, não a partir de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, por meio da palavra de Deus, a qual é viva e operosa por toda a eternidade. Vou ler novamente. Fostes regenerados não a partir de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, a qual é viva e operosa por toda a eternidade. Porquanto todo ser humano é como a relva e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa é a palavra que vos foi evangelizada. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa é a palavra que vos foi evangelizada. Vamos dar uma pausa aqui, para daqui a pouco entrar já no capítulo 2. Tu és soberano no céu e poderoso na terra, o único Deus em quem confia no ser. Em ti espero, Senhor, jamais serei confundido, pois tua palavra destrói todos os meus inimigos, destrói todos os meus inimigos, destrói todos os meus inimigos. Amém? Retornaremos à leitura. Depois, no final, estarei conversando com vocês, tá? Vocês que estão acessando o nosso canal. Eu sei que tem alguns que estão acessando agora. A minha informação é que todo esse material vai estar gravado, disponível, né, na íntegra no Facebook e no YouTube também, tá? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Devemos viver como pedras vivas. Portanto, livrando-vos de toda malignidade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência, desejai o puro leite espiritual, como crianças recém-nascidas, a fim de crescerdes por intermédio desse alimento para a salvação, se é que já provaste que o Senhor é bom. Achegando-vos a Ele, a pedra viva, rejeitada pela humanidade, mas eleita e preciosa para Deus. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, como propósito de ser de sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais, aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Portanto, assim está registrado na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela deposita sua confiança jamais será envergonhado.
Assim sendo, para vós, os que credes, ela é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a principal, a pedra angular. E pedra de tropeço e rocha que causa queda. Porquanto aqueles que não creem tropeçam na palavra, por serem desobedientes. Todavia, por isso também foram destinados. Todavia, para isso também foram destinados. Porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daqueles que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não eres sequer povo, mas agora sois o povo de Deus. Não tinhais recebido a misericórdia, contudo, agora a recebestes. Amados, exorto-vos como a peregrinos estrangeiros a vos absterdes das paixões da carne, que batalham contra a alma. Seja exemplar o vosso comportamento entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como se fosseis pessoas que vivem praticando que é mal, ao observarem as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia em que receberem a sua revelação. Por causa do Senhor, submetei-vos a toda autoridade constituída entre os povos, seja o rei como principal monarca, seja aos governantes como por ele enviados, para punir os praticantes do mal e honrar os que fazem o bem. Porque a vontade de Deus é que, praticando o bem, caleis a ignorância dos insensatos. Considerando que sois livres, não useis a liberdade como pretexto para fazer o que é mal, mas vivei como servos de Deus. Tratai todas as pessoas com a devida reverência. Amai os irmãos, temei a Deus e honrai ao rei. Escravos, sujeitai-vos a vossos senhores com todo respeito, não apenas aos bons e sensatos, mas também aos perversos. Pois é louvável que, por causa da sua consciência para com Deus, alguém suporte constrangimentos e sofra injustamente. Porquanto, que mérito há de ter de suportar castigos recebidos, porque haveis praticado mal? Entretanto, se suportais sofrimentos quando fazeis o bem, isso é digno de louvor diante de Deus. Para essa obra fostes chamados, pois Cristo também sofreu por vós, legando-vos também esse exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum. Que lindo! Vou ler de novo esse versículo. Ele, grifo meu aqui, Jesus Cristo, ele não cometeu pecado algum, nem qualquer engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria,
não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que exerce plena justiça em seu juízo. Ele levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo sob o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e, então, pudéssemos viver para a justiça. Por intermédio de suas feridas, fostes curados. Vou ler de novo o versículo 24. Ele levou pessoalmente todos os vossos pecados em seu próprio corpo, sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e, então, pudéssemos viver para a justiça. Por intermédio de suas feridas, suas chagas, suas rachaduras, suas machucaduras, fostes curados. Afinal, viveis como ovelhas desgarradas, porém, agora fostes convertidos ao pastor e bispos de vossas almas. Amém? Assim encerramos o segundo capítulo. Tuas promessas liberam a fé. Tu és soberano no céu e poderoso na terra, o único Deus em quem confia meu ser. A sombra de tuas palavras descansa minha alma. De tuas promessas liberam a fé. Tu és soberano no céu e poderoso na terra, o único Deus em quem confia meu ser. Em ti espero, Senhor, jamais serei confundido, pois tua palavra destrói todos os meus inimigos. Retornaremos. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1. Como deve viver a família cristã? Subtítulo. Da mesma maneira, esposas, cada uma de vós seja submissa ao vosso próprio marido, com o propósito de que, se algum deles ainda são contra a palavra, sejam convertidos sem demonstrações, mas pelo procedimento de sua esposa, testemunhando a vossa maneira de ser honesta e respeitosa. Portanto, o que vos torna belas e admiráveis não devem ser os enfeites exteriores, como as tranças do cabelo, as finas joias de ouro ou o luxo dos vestidos. Pelo contrário, esteja em vosso ser interior, que não se desvanece, toda a beleza que se revela mediante um espírito amável e cordato, o que é de grande valor na presença de Deus. Porquanto, na antiguidade, era desse modo que as santas mulheres que esperavam em Deus costumavam adornar-se. Elas eram dóceis, cada qual com o seu próprio marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Delas sois filhas, se praticardes o bem sem qualquer espécie de receio. Exatamente da mesma maneira, vós, maridos, vivei com vossas esposas a vida cotidiana do lar, com sabedoria,
proporcionando honra à mulher como parte mais frágil e co-herdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. O estilo de vida do cristão. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Concluindo, tendo todos vós o mesmo modo de pensar, demonstrai compaixão e amor fraternal, sede misericordiosos e humildes, não retribuindo mal com mal, tampouco ofensa com ofensa. Ao contrário, abençoai, porquanto foi justamente para esse propósito que fostes convocados, a fim de também receberdes bênção como herança. Portanto, quem quiser amar a vida e ver dias felizes, refreie a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e pratique o bem. Busque a paz e nele persevere. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos estão atentos às suas orações. Entretanto, a face do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Ora, que vos fará mal se sois zelosos do bem? Todavia, ainda que venhais a sofrer porque viveis em justiça, sereis felizes. Não vos atemorizeis. Não vos atemorizeis. Portanto, por causa de ameaças, nem mesmo vos alarmais. Não. Antes, reverenciai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a qualquer pessoa que vos questionar quanto à esperança que há em vós. Contudo, fazei isso com humildade e respeito, conservando boa consciência, de tal maneira que os que falam com malignidade contra o vosso bom comportamento, pelo fato de viveres em Cristo, fiquem envergonhados de sua própria ou de suas próprias calúnias. Porque é melhor sofrer por praticar o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois Cristo também foi sacrificado uma única vez por nossos pecados. Pois Cristo também foi sacrificado uma vez por nossos pecados, o justo pelos injustos, com o propósito de conduzir-nos a Deus, morto de fato na carne, mas vivificado no Espírito, no qual igualmente foi e proclamou aos espíritos em prisão, os quais na antiguidade foram rebeldes durante o tempo em que Deus pacientemente aguardava a construção da arca nos dias de Noé. Na arca, apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio das águas, que, prefigurando o batismo, agora também vos salva, o qual não é a remoção das impurezas do corpo humano, mas sim o resultado de uma boa consciência para com Deus, por intermédio da ressurreição de Cristo, o qual, havendo subido ao céu, reina à direita de Deus, e a ele estão sujeitos todos os anjos, autoridades e poderes. Vou ler de novo. O qual, havendo subido ao céu, reina
à direita de Deus. E a ele, a Jesus, estão sujeitos todos os anjos, autoridades e poderes. Vamos dar uma paradinha aqui antes de entrar no capítulo 4. Esse versículo foi um pouco menor, né? Dê licença. Soberano no céu, poderoso na terra, único Deus em quem confia no ser. A sombra de tuas palavras descansa minha alma, no meio de tuas promessas liberam. Amém? Vamos voltar aqui, a leitura. Como eu lembrei no início, já são 5 capítulos. E nesse momento estaremos lendo 1 Pedro, capítulo 4, versículo 1. Subtítulo na minha Bíblia: O crente morre para o pecado. Ora, tendo Cristo padecido na carne, isso é importante, hein? Vou ler de novo. Ora, tendo Cristo padecido na carne, armai-vos vós igualmente desse mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que, no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para realizar a vontade de Deus. No passado, já despendestes tempo além do tolerável, fazendo o que agrada aos pagãos. Naquela época, andáveis em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e nas idolatrias repulsivas. Eles acham estranho que não vos juntais a eles, na mesma correria desenfreada de licenciosidade, e, por isso, vos caluniam. Todavia, eles terão de prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por esse motivo, o Evangelho foi pregado também aos mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo, conforme a humanidade, vivam mediante o Espírito segundo Deus. Ora, está muito próximo o fim de todas as coisas. Ora, está muito próximo o fim de todas as coisas. Portanto, tende bom senso e vigiai em oração. Antes de tudo, exercei profundo amor fraternal uns para com os outros, porquanto o amor cobre uma multidão de pecados. Sede hospitaleiros um para com os outros, sem vos queixar. Servi uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Se algum irmão prega, fale com quem comunica a palavra de Deus. Se alguém serve, sirva conforme a força que Deus provê, de maneira que em todas as atitudes Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o pleno domínio por toda a eternidade. Amém. O privilégio de sofrer por Cristo. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. Amados, não vos assusteis com a provação
que surge entre vós como fogo ardente, com o objetivo de provar a vossa fé. Não entendais isso como se algo estranho vos estivesse acontecendo. Contudo, alegrai-vos por serdes participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Se sois insultados por causa do nome de Cristo, bem-aventurados sois, porquanto sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Mas nenhum de vós sofra como homicida, ladrão, praticante do mal, ou como quem se intromete em negócios alheios. Entretanto, se sofrer como cristãos, não se envergonhe disso. Entretanto, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus que, por meio do seu nome, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E, se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E, se com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio, o pecador? Portanto, aqueles que padecem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida a seu fiel Criador e seguir praticando o bem. Amém? Vamos dar mais um intervalo aqui, antes de lermos o quinto e último capítulo desse livro. No rio de tuas promessas libero a fé. Tu és soberano no céu, poderoso na terra, o único Deus em quem confia meu ser. A sombra de tuas palavras descansa minha alma. No rio de tuas promessas libero a fé. Tu és soberano no céu, Amém, irmãos? Vamos voltar e ler o quinto e último capítulo dessa leitura. Bem extensa, né? Como vocês estão percebendo. Só que tremendamente edificante. Eu confesso para vocês, já tinha lido esse texto, essa carta, e lendo novamente agora com vocês, está cortando aqui, viu, irmãos? Está cortando aqui também. Tá? Se está cortando aí, essa palavra que é espada de dois gumes, aqui também corta, tá? Corta fundo. Vamos lá? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1. Subtítulo: o líder deve ser exemplo vivo. Suplico, portanto, aos presbíteros que há entre vós, eu que sou também presbítero como eles, testemunho ocular dos sofrimentos de Cristo e, certamente, co-participante da glória que há de ser plenamente revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que está sob vosso cuidado, não por constrangimento, mas voluntariamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como ditadores daqueles que vos foram confiados, antes, tornando-vos exemplos do rebanho. Ora, assim que o Supremo Pastor
se manifestar, recebereis a imperecível coroa da glória. Do mesmo modo, jovens, sede submissos aos mais velhos, e todos vós, igualmente, tratai com humildade uns aos outros, porquanto Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Sendo assim, humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte no tempo certo. Sendo assim, humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte no tempo certo. Capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem devorar. Resisti-lhe, permanecendo firmes na fé, conscientes de que os irmãos que tendes em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. Estão atravessando os mesmos sofrimentos. Ora, o Deus de toda a graça, que vos convocou à sua eterna glória em Cristo Jesus, logo depois de terdes sofrido por um período curto de tempo, vos restaurará, confirmará, concederá forças e vos estabelecerá sobre firmes alicerces. A ele, portanto, seja o pleno domínio para todos sempre. Amém. A ele, a Cristo Jesus, portanto, seja o pleno domínio para todos sempre. Amém. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 12. Com a cooperação de Silvano, a quem considero irmão fiel, eu vos escrevi resumidamente, encorajando-vos e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Nela, pois, permaneceis firmes. Aquele que está em Babilônia, igualmente eleita convosco, vos saúda, assim como Marcos, meu filho. Cumprimentai-vos uns aos outros com o beijo de santo amor fraternal, ou ósculo santo. Paz a todos vós que estáis vivendo em Cristo. Novamente, paz a todos vós que estáis vivendo em Cristo. E mais uma vez digo a vocês que estão assistindo agora e a todos que se assistirão depois, paz a todos vós que estáis vivendo em Cristo Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus por essa santa palavra e maravilhosa, tremenda, maravilha, né? Que carta fantástica que Pedro escreveu para a igreja. Nós somos a igreja. Sim, foi escrito lá para eles, mas também para nós outros hoje. Nós que estamos aqui, como eu falei, esta palavra cortando como espada. E aí vocês que estão assistindo e os demais amigos que assistirão posteriormente, essa palavra corta fundo. Amém? Vamos agora saudar-vos quem está conosco, né? Nós não tivemos esse contato ainda hoje. Então, primeiramente, meus amigos que estão aqui desde o princípio, né? Você que procurou a live hoje, não encontrou no canal, não encontrou no meu Face, tivemos inúmeros problemas hoje, foi bem difícil hoje, sabe? Foi uma luta, graças a Deus que Deus nos deu a vitória, né? Em nome de Jesus, a Ele seja a honra, a glória e louvor.
E nós vamos saudar agora quem está conosco aqui. Irmã Sueli Bose conosco, né? Que bom, né? Graça e paz, obrigado por estar conosco até agora. Irmã Dair conosco, mais uma vez, já são fãs de carteirinha, como diz aqui, né? Já fazem parte do fã aqui, né? Aquele super fã, já são essas irmãs, né? Irmã Sueli, irmã Dair, irmã Marli Miranda, desde o primeiro também. Obrigado, irmã Marli, que estava procurando nosso canal, mandou mensagem no zap aqui, né? No WhatsApp procurando. Irmão João Joias, com a irmã Adriane Joias, obrigado, sempre conosco, né? Estão sempre aqui assistindo, ou melhor, participando desse momento, né? De louvor e de adoração ao Senhor. A minha querida esposa Dilma, né? Que está aqui sempre, né? Nos auxiliando, cooperando com esse trabalho. Não fosse ela, nós não estaríamos aqui. E hoje, mais do que nunca, foi ela, Deus usou a vida dela hoje, da minha esposa, para poder acessar, configurar e mexer nas plataformas aqui para a gente poder chegar até vocês agora, né? Vamos ver mais alguém que está aqui. Ana Cristina, que bom. Prazer mais uma vez estar conosco, né? Que bom. Azaf, né? Azaf Silva. É o filho dela, Dilma? Você que? Não sei. Não sei se é. Azaf Silva. Se eu não estou enganado aqui, né? Às vezes eu cometo umas gafes aqui que depois minha esposa puxa minha orelha, sabe? Eu leio o nome aqui, como está meio longe o monitor aqui. Azaf Silva. As letras são menorzinhas, né? Eu acho que é Tiago Azaf, que está lá em Brasília, né? Filho da Mauriceia, né? Em São Paulo, né? Tem São Paulo. Se for ele, Deus abençoe. Se for um outro Azaf, também Deus abençoe. Alex Aires, né? Meu primo lá em Itajaí. Obrigado, Alex. Deus te abençoe aí também. Soraya Pereira. Eu não estou reconhecendo agora, tá? Então, para não cometer nenhum deslize aqui, Deus te abençoe. Tá? Deus te abençoe, Soraya, estar conosco aí. Não sei se é a primeira vez ou não, então Deus te abençoe. Muito obrigado. Tá? Vamos ver aqui. Bom, muitas mensagens dos irmãos aqui, né, dos amigos, que legal. Vamos ver quem que também acessou aqui, que mandou. Rodrigo Maia, tá? Deixa eu ver se eu conheço aqui. Rodrigo Maia, filho da Tânia, amigo do Emanuel. Obrigado por ter mandado um like aqui, né? Leia Ribeiro, também não conheço aqui, mas obrigado pela sua participação, por ter entrado, acessado o nosso canal, muito obrigado. Vamos ver aqui. Maurício Balduino também, irmão aí da minha célula, obrigado por ter acessado o canal e dado o seu like, a sua curtida, tá? Como eu sempre falo, você que ainda não é, me corrija aqui, não é sócio, como que é, irmão? Não é inscrito. Não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, tá? A sombra de suas palavras descansa minha alma, lá no Facebook ou no YouTube, né? Você se inscreva e você que tem curtido, né? Aí, dado like, pode continuar dando a sua curtida que nós vamos ler aqui, tá? Se algum comentário aqui, me perdoe se eu não falei, ok? Também me perdoe todo o atrapalho, toda essa dificuldade que nós tivemos hoje. Me perdoe os irmãos ali pelo horário avançado, né? Nós nunca chegamos a esse horário, né? Mas foi decorrente a inúmeras dificuldades que nós tivemos hoje, tá? Vai o meu imenso agradecimento a todos vocês que ficaram até agora no canal, perseverantes, assim como essa palavra foi lida hoje, tá? Vai o meu imenso agradecimento. Como eu sempre falo, eu não tenho como agradecer, e o meu agradecimento é muito limitado. Que o Senhor os recompense, porque eu sei que se o Senhor recompensar vocês que estão acompanhando conosco, né, até agora no canal, e a todos que vão assistir depois, que o Senhor os recompense da maneira que Ele quer,
porque o Senhor tem bênçãos copiosas sobre sua vida e sobre sua casa. Amém? Vamos orar aqui. A irmã Dair também está falando, né? Ficou procurando. Realmente hoje é todo mundo, né? Hoje aconteceram essas dificuldades aí, mas por isso que nós mantivemos firmes aqui, tentamos 1, 2, 3, não desistimos também, irmãos. Eu sei que vocês não desistem e nós não desistimos, tá? Porque eu sei que vocês são fiéis não ao canal, vocês são fiéis a Deus. Vocês são fiéis a essa palavra. Por isso que nós persistimos, né? Quem que entrou? A Mauriceia, né? Entrou agora também. Então, obrigado, Mauriceia, pelo seu acesso, tá? Então, está aqui o convite, né? Exatamente, né? O convite está feito aqui para vocês que estão acessando hoje, né, pela primeira vez o nosso canal. Todas as segundas-feiras nós estamos aqui a partir das 20 horas, né? Hoje aconteceu esse atrapalho, mas já foi sanado no nosso canal, A Sombra de Suas Palavras Descansa Minha Alma, ou lá no Jorge Lima, tá? Ou vocês vão procurar aí, eu sei que vocês vão achar. Daqui a pouco também vai estar disponível no YouTube, tá? Essa palavra. E todas as segundas-feiras nós estamos lendo um livro. E na próxima segunda, nós estaremos lendo, já vou dizer, primeiro nós vamos orar e depois eu digo qual é o livro que nós vamos estar lendo, porque eu sei que vocês esperam, ansiosos aí por esse livro, tá bom? Deixa eu só fechar aqui minhas mensagens. Deixa eu ver se mais alguém comentou aqui alguma coisa. Só um minutinho, deixa eu só consultar aqui minha costela, minha amada esposa. Tem mais algum comentário, irmão? Mauriceia. Então tá, porque às vezes eu esqueço de um outro, né? Então minha ajudadora aqui que colabora com, né? Que senão não saía nada também aqui. Tá, vamos orar então e depois eu digo qual é o próximo livro. Bem? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por ter nos honrado, Senhor. E essa honra nós devolvemos para o Senhor. Não queremos nenhuma honra, nenhuma glória, nenhum louvor. Em hipótese nenhuma, Pai, queremos ficar. Nós transferimos toda honra, toda glória e todo louvor para Ti, Jesus. Porque hoje foi tão difícil, Pai. Mas assim como os irmãos, né, persistiram, perseveraram, nós também, Senhor. Crendo que o Senhor é bom e suas misericórdias duram para sempre. E obrigado por esta palavra, que hoje cortou fundo do nosso coração e também foi edificante para todos aqueles que estão assistindo agora e para aqueles que vão assistir. Que o Senhor Deus os abençoe e os guarde. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então vamos dizer agora qual o livro que nós vamos ler na próxima semana. É do Velho Testamento. É lógico, né? Primeira dica. É Velho Testamento. É um profeta. Profetas menores, que também não tem nada de menor. É só em quantidade de capítulo e versículo. Mas é tremendo. É o profeta Ageu. Então, na próxima segunda-feira, a partir das 20 horas, estaremos lendo o livro do profeta Ageu, tá? Então, é outro profeta que nós vamos estar descobrindo, que é tremendo também, uma palavra maravilhosa. Amém? Muito obrigado, meus amigos, colegas, irmãos, familiares que ficaram conosco até agora. Que Deus os abençoe. E, como eu sempre digo, A sombra de tuas palavras descansa minha alma. amém. A sombra de suas palavras descansa minha alma. No rio de suas promessas libero a fé. Maravilha. Ele é poderoso nessa terra. Poderoso para vos salvar e vos libertar. Amém?
Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Amém.